Olá novamente, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando com as videoaulas do 9º ano. Chegamos aqui à nossa 8ª aula e vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Para vocês que não assistiram as aulas que eu estava falando sobre o período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que eu estava falando sobre o totalitarismo, que eu estava falando sobre o fascismo, que eu estava falando sobre o nazismo e que eu estava explicando o que foi a crise de 29, volta lá, assiste as aulas sobre o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para você entender direitinho o que é esta Segunda Guerra Mundial que nós vamos falar agora nesta videoaula. A Segunda Guerra Mundial é a guerra provavelmente a mais famosa de todas as guerras que aconteceram, principalmente a guerra que tem mais filmes, que tem mais séries de televisões, a guerra que ficou na cabeça das pessoas. Quando você pergunta de uma guerra, quando você mostra a foto de uma guerra, geralmente as pessoas vão responder com a Segunda Guerra Mundial, pela quantidade enorme de filmes, pela quantidade enorme de séries que foi feita. A Segunda Guerra Mundial, ela é nas séries, na televisão, nos filmes, essa coisa romântica, esse período da história no qual nós temos esses heróis que vão livrar o mundo do socialismo, vão livrar o mundo do fascismo, vão livrar o mundo do nazismo. A Segunda Guerra Mundial pode ter sido em parte tudo isso. Mas para você que está aí em casa, para você que está estudando, para você aí que está principalmente sem um livro, isso não interessa. O que interessa para nós é você entender o que aconteceu nessa guerra. É o passo a passo dessa guerra. É você entender essas idas e vindas que existiram da Segunda Guerra Mundial. E é isso que eu vou fazer aqui para você. Eu vou entregar para você os fatos. E você tira a conclusão do que foi a Segunda Guerra Mundial, se ela foi esse período romântico que nós temos no filme ou não. Isso eu deixo para você. Agora, a Segunda Guerra Mundial, muitos autores vão considerar que ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Justamente porque os motivos da Segunda Guerra Mundial são muito parecidos com os motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aqui muitos autores falando para nós que, na realidade, é uma única guerra. Nós temos a Primeira Guerra, um período no qual as pessoas vão respirar, vão se rearmar, e a Segunda Guerra Mundial. O que, na realidade, é uma coisa só, é uma única guerra. Agora vamos entender o que foi essa Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa que nós vamos ver são os motivos, as causas. Toda guerra tem os seus antecedentes, tem os seus motivos, o porquê que ela aconteceu. Nós temos aqui como antecedentes da Segunda Guerra Mundial a Liga das Nações. Você que assistiu ali o nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, você vai lembrar que as Ligas das Nações foi criada no final da Primeira Guerra Mundial justamente para evitar que ocorra uma nova guerra, para evitar que ocorra uma nova guerra mundial, como ocorreu e tão violenta quanto a Primeira Guerra Mundial. Então a Liga das Nações era esse local onde as pessoas deveriam se reunir e conversar. Um local para evitar uma guerra. Nas Ligas das Nações, obviamente, não conseguiu dar conta do recado, justamente porque ela não tinha tanto a estrutura e ela não tinha o poder de fazer com que as pessoas sentassem e conversassem. Outra coisa foi a questão da Revolução Russa. A Revolução Russa, ela estabeleceu um novo elemento no mundo, que é um país continental, um país gigantesco, socialista. E esse país gigantesco e socialista acaba assustando todo o resto do mundo, acaba assustando principalmente os países capitalistas, que agora vem um inimigo real, vem um medo real de suas economias capitalistas se tornarem socialistas e principalmente as elites desses países, os ricos desses países, agora têm um inimigo real na frente. Não querem perder seus carros, não querem perder suas mansões, não querem perder as suas empregadas, não querem perder tudo aquilo que eles têm. Então eles veem ali o comunismo, eles veem ali o socialismo como o grande inimigo. Aliado a isso, nós vamos ter a crise de 1929. A crise de 1929, que vai atingir todos os países do mundo, mas principalmente os capitalistas, vai fazer uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. Uma crise política que vai fazer com que em vários países do mundo nós tenhamos o surgimento de partidos socialistas, mas em vários países do mundo nós vamos ter o surgimento de partidos que são de extrema direita, e esses partidos de extrema direita, como o fascismo e o nazismo, vão passar ali a ter práticas violentas, práticas antidemocráticas,
que vão ser colocadas muitas vezes como solução contra esse bicho-papão, contra esse inimigo que é o socialismo e que é o comunismo. Outro antecedente vai ser o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como nós falamos aqui, vai ser um tratado que vai ser feito no final da Primeira Guerra Mundial, que vai colocar a Alemanha como o grande causador da guerra. E então vai ser o grande culpado que vai ficar com a conta da guerra, vai ficar com uma enorme dívida da guerra e vai ficar com uma série de limitações. Não pode fazer exército, não pode se armar, não pode. O Tratado de Versalhes, vamos lembrar, ele vai ser considerado como uma grande humilhação para a Alemanha, que nunca engoliu de fato ter passado por esse tratado. Outra coisa vai ser a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola vai ser o momento no qual a Espanha ela vai tentar decidir se ela vai continuar sendo democrática ou ela vai se tornar uma ditadura fascista, uma ditadura que vai ser totalitária, como nós vimos aqui. Então, a Guerra Civil Espanhola ela vai servir como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Os alemães eles vão utilizar a Guerra Civil Espanhola como um laboratório para a Segunda Guerra Mundial, para o conflito da Segunda Guerra Mundial, utilizando táticas, utilizando armas que eles vão utilizar na Segunda Guerra Mundial. Outros antecedentes vão ser, claramente, o fascismo e o nazismo. Nós temos ali a ascensão de dois regimes que são autoritários, totalitários, violentos, mas principalmente dois regimes que se baseiam no militarismo e no imperialismo, na expansão, na reconquista dos territórios que tanto a Alemanha como a Itália perderam após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter o revanchismo da Primeira Guerra Mundial. Nenhuma das potências envolvidas com a Primeira Guerra Mundial ficou satisfeita com o resultado, ficou satisfeito com aquilo que estava colocando. Então, principalmente os regimes totalitários, como a Itália e a Alemanha, agora vão se colocar contra os resultados da Primeira Guerra Mundial e desejando um novo conflito para ali tentar solucionar os problemas que eles acham que a Primeira Guerra Mundial causou. Nós vamos ter aqui a economia de todos os países capitalistas deteriorado, em decadência, em recessão por causa da crise de 29. E nós vamos ter aqui o caráter militarista, mas principalmente o caráter nacionalista que vai ser colocado depois da Primeira Guerra Mundial. Esse nacionalismo, a flor da pele, vai ficar tanto entre os derrotados, mas como os vencidos também. Nenhuma pessoa ficou contente com a questão da Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos aqui partidos e ideias nacionalistas cada vez mais extremistas sendo colocadas aqui, principalmente por parte dos fascistas, principalmente por parte dos nazistas. Mas não só. Se a gente colocar aqui, nós vamos ter movimentos nacionalistas dos ingleses, nós vamos ter movimentos nacionalistas dos franceses, então nós temos esse nacionalismo à flor da pele nesse momento aqui, que vai empurrar de novo as potências europeias para o imperialismo, para a expansão do seu território e a conquista de novos territórios, de novas colônias, conforme nós vimos antes da Primeira Guerra Mundial. Também é o mesmo quadro, é o mesmo jeitinho. A mesma coisa que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial está acontecendo aqui novamente. A tentativa de expansão do território, a tentativa de imperialismo, de tentar conquistar novas colônias, de expandir o seu território, conquistando mais matéria-prima e conquistando maiores mercados consumidores. Tudo igual. Toda a mesma coisa que nós vimos na Primeira Guerra Mundial. Isto era o que a Liga das Nações deveria evitar, mas não conseguiu evitar. A partir disso, nós vamos ter os dois grandes protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Nós temos Adolf Hitler e Mussolini. Esses dois vão ser aqueles que vão ser colocados, vão ser apontados como aqueles caras que vão causar a guerra, como aqueles caras que vão ser o grande motor da guerra. Vão ser os grandes protagonistas da guerra. Então nós vamos ter aqui primeiro o imperialismo. Vamos analisar essa questão. Nós temos aqui a frustração com a Primeira Guerra Mundial. Tanto a Itália como a Alemanha tiveram grandes perdas com a Primeira Guerra Mundial, perdas humanas, milhões de pessoas foram mortas durante a Primeira Guerra Mundial, mais perdas de territórios. Então esses territórios, essas colônias que a Itália, que a Alemanha tinham na África, tinham na Ásia, foram perdidas durante a Primeira Guerra Mundial e agora tanto o governo fascista como o governo nazista querem esses territórios de volta.
dizem que eles têm ali direito a esses territórios de volta. Segundo, nós temos um novo protagonista aqui, que é o Japão. O Japão está se industrializando, o Japão está querendo se tornar também uma potência. E a partir do momento que o Japão está querendo se tornar uma potência, ele também quer expandir territórios. E a partir do momento que o Japão também passa a tomar essa política imperialista, ele passa ali a expandir os seus territórios, indo em direção à Coreia, indo em direção à China, indo em direção à Oceania. Nós vamos ter aqui uma Liga das Nações assistindo tudo isso, assistindo a ascensão dessas três potências, Alemanha, Itália e Japão, assistindo essas três potências aumentar o seu território, assistindo o imperialismo dessas três potências, sem conseguir impedir, sem conseguir negociar uma saída pacífica para tudo isso. Do ponto de vista da geopolítica, então, entre guerras nós vamos ter aqui uma aliança e uma tentativa de alianças políticas e militares, igual que a gente viu antes da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter aqui uma União Soviética que vai estar isolada, socialista, mas que está ali também expandindo a sua influência e expandindo os seus territórios. Nós vamos ter uma França e uma Inglaterra que estão ali unidas e permanecem democráticas, permanecem como aliadas após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter a Itália e a Alemanha estabelecendo regimes totalitários, regimes violentos, regimes expansionistas, regimes que são imperialistas. E nós vamos ter o Japão também se expandindo, indo em direção à Manchúria, indo em direção a territórios que antes eram da China, antes eram da Coreia, antes eram de países da Oceania. Do ponto de vista, então, da África, a África aqui ela vai se tornar a grande fonte de matéria-prima do mundo, mas a África aqui ela vai passar a ser o momento, vai ser o local de conflito novamente. Da mesma maneira como aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, agora vai acontecer novamente. Essas potências que estão em ascensão, a Itália e a Alemanha, vão passar então a querer territórios novamente na África. E a partir do momento que eles passam a entrar em conflito com essas potências, as potências vencedoras da Europa, que tomaram posse de todos os territórios da África, elas passam então a ter essa questão da revanche, mas essa questão dessa disputa de territórios na África, igual a que nós tínhamos antes da Primeira Guerra Mundial. Do ponto de vista então do Japão, o Japão então ele vai consolidar o seu território nas ilhas do Japão e vai passar então a invadir essa parte do território da Manchúria aqui, que fica aqui na Coreia e na China, e vai passar então a olhar para esses territórios, para outros territórios que ficam aqui na China, mas também para os territórios da Oceania, que vai ter interesses principalmente em recursos minerais, mas também interesses do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, do ponto de vista geopolítico. O Japão vai se expandindo e saindo das suas ilhas, indo em direção ao continente e conquistando os países da Oceania. O que nós vamos ter aqui dentro desse quadro é a Alemanha finalmente declarando, a partir da ascensão de Hitler, a partir do momento que Hitler domina toda a estrutura de poder da Alemanha, todas as instituições da Alemanha, no qual ele vai eliminando sua oposição e vai colocando seus homens de confiança nos ministérios, vai colocando na justiça, no legislativo, somente pessoas que concordam com ele, somente pessoas que concordam com o nazismo, somente pessoas que concordam com as suas ideias e com as suas políticas. Ele domina tudo isso e a partir do momento que ele domina toda a estrutura administrativa, todo o Estado da Alemanha, ele declara o rompimento com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Paz pós-Primeira Guerra Mundial é rompido. E a partir disso, Hitler vai militarizar novamente a Alemanha. A Alemanha que não poderia ter um exército, a Alemanha que não poderia ter uma marinha, nesse momento agora vai passar a ter novamente um exército, vai passar a ter novamente uma marinha com o estabelecimento do serviço militar obrigatório. Nós vamos ter aqui uma política militarista, mas uma política militarista extremamente agressiva por parte da Alemanha. Essa política militarista vai ser a chave para a Alemanha, por exemplo, sair da crise econômica que ela estava, justamente porque vai ter que ser feitas indústrias.
essas indústrias que vão produzir armas, que vão produzir munições, que vão produzir equipamentos para os soldados, elas vão ser a base da recuperação econômica que o Hitler vai fazer. Ao mesmo momento, nós vamos ter aqui a invasão ou a tentativa de conquista de várias regiões por parte dos nazistas. O início dessa expansão, nós vamos ter aqui a região do Saara, nós vamos ter a região da Renânia, nós vamos ter aqui a Itália invadindo a África, nós vamos ter aqui a Itália tentando ocupar a Etiópia, e nós vamos ter aqui a formação oficial desse eixo Roma-Berlim. Esse eixo entre Mussolini e Hitler, que vão formalizar uma aliança que depois vai incluir o Japão, formando o eixo, formando ali os 3 países totalitários, os 3 países que são ditaduras, os 3 países que são ali imperialistas, que estão expandindo e estão tentando se tornar as potências mundiais nesse momento. Enquanto isso tudo está acontecendo, o que os outros países estão fazendo? Inicialmente, Inglaterra, França, Estados Unidos acharam que o nazismo e o fascismo era uma resposta, um aliado possível contra o socialismo, contra o comunismo. Então, eles inclusive se incentivaram o fascismo e o nazismo. Então, nós vamos ter aqui a chamada política do apaziguamento. Vamos colocar panos quentes. Os nazistas estão fazendo isso, os fascistas estão fazendo aquilo. Deixa. Melhor os caras do que os socialistas e os comunistas. Deixa os caras. Mas eles mataram não sei o que. Não, deixa. Mas botaram fogo no Congresso. Não, deixa. Foi colocando, todas as coisas foram acontecendo. Cada vez mais radicalismo, cada vez mais radical. Socialistas foram sendo mortos, ciganos foram sendo mortos, minorias, judeus, todo mundo foi sendo morto por fascistas, por nazistas, e a França e a Inglaterra foram tapando os olhos, a França e a Inglaterra foram ali fazendo vista grossa para o que estava acontecendo. Essa é a política de apaziguamento. Então nós temos ali uma Alemanha nazista, uma Itália fascista, que é vista num primeiro momento como algo útil para barrar o avanço tanto do socialismo como do comunismo. Estados Unidos declaram neutralidade. Nesse meio termo, então, não tinha ninguém que impedisse o avanço de Hitler e Mussolini. Ao contrário, esses países aqui, a partir da política de apaziguamento, inclusive estavam dando força para o aumento da ascensão tanto do Hitler como do Mussolini. O que nós vamos ter então é essa política de alianças que vai sendo feita. Uma política de alianças, que, diga-se de passagem, também foi feita antes da Primeira Guerra Mundial. Então, se antes da Primeira Guerra Mundial foi feita uma política de alianças para evitar a guerra, agora vai ser feita uma política de alianças também para evitar a guerra. Nós vamos ter aqui a aliança Roma, Berlim, Tóquio, que vai ser formalizada em 1940. Então nós temos esse chamado pacto anticomunista. Então, Itália, Alemanha e Japão, elas formam uma aliança anticomunista que deveria ali conter o avanço do bicho-papão socialista que era a União Soviética. E, ao mesmo tempo, Hitler vai investir de maneira maciça, vai investir grande mesmo nessa política pan-germânica. Vai dizer que a Alemanha não somente tem direitos aos territórios que tinha antes da Primeira Guerra Mundial, mas ele vai reviver esse pan-germanismo que causou a Primeira Guerra Mundial. Ele vai dizer que todos os territórios no qual nós temos populações germânicas devem ser dos alemães. De novo, os Balcãs, de novo territórios que agora pertencem à União Soviética, agora vão ser colocados em disputa, porque os alemães acham que eles têm direito a todos os territórios. Então nós temos aqui os pequenos estados germânicos, nós temos aqui os estados germânicos que faziam parte da União Soviética, os estados germânicos que estavam ali na Península dos Balcãs, todos eles olhando ali para a ascensão do nazismo, todos eles olhando ali para o nazismo, defendendo que eles deveriam ser... que o nazismo, que a Alemanha deveria invadir esses países, deveriam conquistar esses países. Tudo isso, todo mundo assistindo de camarote e ninguém fazendo nada. A Espanha entra numa guerra civil a partir de 1937. E essa guerra civil é uma guerra civil entre
republicanos, democratas e fascistas, totalitários, franquistas. Franco vai fazer uma guerra na Espanha que vai ser uma guerra com uma violência sem precedentes, mesmo se a gente considerar a Primeira Guerra Mundial. Ele vai ser extremamente violento com os opositores. Ele vai ser extremamente opositor com os opositores. A Espanha, então, que estava numa crise econômica, a Espanha que estava numa crise social, ela vê ali ela tem ali uma elite que está acuada, cercada e está excludente. Ela tem uma população que está cada vez mais descontente com essa elite que tem tudo e o resto da população que tem nada, e exigindo que essa elite ela abra mão dos seus privilégios, ela abra mão dessa quantidade gigantesca de coisas que ela tem e dê para o resto da população um pouquinho que seja. Ajuda a população a não passar fome, não passar miséria. Nós vamos ter aqui liberais, conservadores, republicanos, os socialistas, todos eles tentando dar uma solução para esse quadro, e todos eles não conseguindo dar uma solução para esse quadro de uma Espanha que está dividida, de uma Espanha ali que tem uma elite que quer manter os seus privilégios e o resto da população que está passando fome. Nós vamos ter ali revolucionários, nós vamos ter greves, nós vamos ter ali um partido socialista em ascensão, nós vamos ter partidos de extrema-direita em ascensão, e uma instabilidade política, até que nós temos uma guerra civil entre republicanos e fascistas. Essa guerra civil, ela vai agravar esse quadro social, ela vai agravar essa crise econômica, essa crise política que a gente tinha ali na Espanha. Tudo isso vai fazer com que a Espanha, que já tinha um quadro complicado, que vinha ali desde antes da crise de 1929, fique com um quadro ainda mais complicado. Porém, a Alemanha vai entrar nisso. A Alemanha vai apoiar o Franco. A Alemanha vai apoiar os fascistas. E a Alemanha vai utilizar toda a sua tecnologia, todo aquilo que ela está produzindo agora para se preparar, para se rearmar, para se preparar para uma nova guerra, ela vai utilizar na Espanha. E vai fazer da Espanha um grande parque de diversões, um grande parque no qual eles vão testar todos os seus brinquedos que eles vão utilizar durante a Segunda Guerra Mundial. A Espanha vai ser parcialmente, então quase que totalmente, dependendo da região que você está, destruída. Nós vamos ter bombardeiros que vão ficar famosas, que vão ser retratados, por exemplo, no quadro aqui do Guernica, vai retratar um dos grandes bombardeios que vai ter, e cidades inteiras vão deixar de existir com os bombardeiros alemães. Essas cidades que estavam resistindo ao fascismo, essas cidades que estavam resistindo a essa opressão que o fascismo do Franco estava sendo colocado ali, vão ser totalmente destruídas, e toda a população da cidade vai ser massacrada, morta. Em algumas cidades, sem exceção. Homens, mulheres, crianças, bebês, velhos, todos mortos. Então nós vamos ter os antecedentes imediatos da guerra. Nós temos o fim da política de apaziguamento. Finalmente a Inglaterra e a França vão acordar para a vida, vão parar de cuspir para cima e dar com o cuspe no meio da testa, e vão partir então para uma política efetiva de combate ao crescimento do nazismo, de combate ao crescimento do fascismo. Mas aí já era tarde. Eles já fecharam os olhos, eles já fizeram vista grossa por tempo demais, e o fascismo e o nazismo já estavam instalados, já estavam rearmados, já estavam preparados para uma guerra. O que vai acontecer então é que nós vamos ter ali os estupins da guerra. Nós vamos ter a Itália invadindo a Albânia em 1939. Nós vamos ter aqui o Pacto de Aço, a aliança entre Hitler e Mussolini, que vai fazer uma ofensiva, vai começar uma ofensiva, uma expansão dos territórios. Nós vamos ter aqui o Pacto de Agressão germano-soviético. Os alemães fazem um pacto de não agressão contra os russos, permitindo que eles atacassem os países da Europa sem o medo da Rússia invadir eles. Agora, quando o Hitler e o nosso Stalin fazem esse pacto, eles já sabiam. Hitler já sabia que ele ia invadir a União Soviética, a Rússia, em algum momento. E o Stalin sabia que o Hitler ia invadir a Rússia em algum momento. Então, eles fizeram um pacto de não agressão para dar um tempo para os dois conseguirem se preparar para a guerra. Mas nós temos um quadro aqui no qual a Alemanha e a Itália estão preparados para fazer a guerra.
estão seguras de que, pelo menos no momento, a União Soviética não vai atacar eles, não vai ir contra o interesse deles. Então nós vamos ter aqui a guerra. A guerra começa. E a partir do momento que a guerra começa, nós vamos ter dois momentos nessa guerra. Na Primeira Guerra Mundial, nós falamos que a gente tinha momentos de movimentação e momentos de parada da guerra. As guerras de movimento e a guerra de trincheira. Essa Segunda Guerra Mundial, nós podemos falar que a gente tem dois grandes momentos. Um momento de expansão do eixo, no qual a Alemanha, a Itália e o Japão vão ter a expansão dos seus territórios e eles vão ganhar sucessivas batalhas sem praticamente ser nenhuma derrota, de 1939 a 1941, e o momento de ofensiva dos aliados. Um momento de ofensiva no qual, de 1942 a 45, os aliados vão combater esses três países e vão derrotar esses três países. Oficialmente, a Segunda Guerra Mundial aqui, ela vai começar com a invasão da Polônia. Então, 1º de setembro de 1939, nós vamos ter aqui a invasão da Alemanha, a invasão da Polônia pela Alemanha, e a partir do momento que a Alemanha invade a Polônia, nós temos aqui os países aliados, nós temos aqui a Inglaterra e a França declarando guerra à Alemanha. Nós temos aqui então a declaração de guerra, e a partir do momento que nós temos a declaração de guerra, o que é que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Todo mundo que estava dentro de uma aliança tem que declarar guerra contra o cara que está na outra aliança. Então a política de aliança de um lado, se alguém declara guerra à Alemanha, os aliados da Alemanha, o Japão e a Itália têm que declarar guerra a esse cara. Então de uma hora para outra o que vai acontecer? Todos os países da Europa estão de guerra de novo. Aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial vai acontecer de novo. Então, nós repetimos a tragédia. Nós não aprendemos porcaria nenhuma com a Primeira Guerra Mundial e repetimos a tragédia na Segunda Guerra Mundial, fazendo o mesmo caminho e os mesmos erros. O que nós vamos ter aqui então? Os alemães vão ali fazer uma expansão rápida. Essa expansão rápida vai fazer uma política no qual eles vão conquistar os territórios que estão em volta da Alemanha rapidamente. No primeiro momento, eles não vão invadir em direção à França. O que eles vão fazer então é conquistar esses territórios que têm populações germânicas, e eles vão utilizar então esse pangermanismo de justificativa. Eles vão ali conquistando os territórios que pertenciam à Áustria, os territórios que pertenciam ali aos Sudetos, ao que hoje seria o que era a Tchecoslováquia, e eles vão ali conquistando esses territórios que antes eram ali, ou que já fizeram parte, por exemplo, do Império Austro-Húngaro. Agora, o que Hitler vai fazer então é expandir, primeiro momento, dentro dos territórios que tinham populações alemãs, que tinham populações germânicas. E vão ali, vai anexar e vai agregar essa população para eles. A Alemanha então vai sair da sua região, vai conquistando então, indo na direção do sul e indo na direção aqui da Rússia, da União Soviética, conquistando os territórios que Hitler considerava que eram por direito da Alemanha, territórios que tinham ali então populações que eram germanas. Esses territórios também tinham populações de outras origens, por exemplo, de populações eslavas. Mas para Hitler não interessava isso. Tinha um germano na história, então era direito da Alemanha de conquistar esse território. O que nós vamos ter então aqui é um quadro no qual nós temos a Alemanha, a Itália e Japão contra inicialmente a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França vão ser as primeiras então a entrar em guerra com a Alemanha, Itália e o Japão. No primeiro momento então os outros países vão declarar neutralidade e vão ficar só olhando aquilo que estava acontecendo, olhando a Alemanha, olhando a Itália, olhando o Japão, aumentando seus territórios e expandindo toda a sua esfera de poder, expandindo toda a sua esfera de política, econômica e militar. Agora, Hitler então vai tomar a Tchecoslováquia, ele vai ali anexar todo o território que era da Polônia, e ele vai fazer então, ele vai começar a ameaçar a França, vai começar a ameaçar a Inglaterra, ele vai começar ali a olhar para
uma expansão maior, ele vai olhar para o território maior. Ele já expandiu os territórios pré-germânicos e agora ele vai passar por uma segunda fase de expansão. Essa segunda fase de expansão começa com o Pacto Germano-Soviético. Essa segunda fase de expansão, então, vai fazer com que Hitler ocupe a Polônia, divida com Stalin. Uma parte da Polônia vai ficar para o Stalin, uma parte da Polônia vai ficar com Hitler, e vai fazer um pacto no qual a União Soviética vai ficar com a Estônia, a Lituânia e a Finlândia. Nós temos aqui um pacto que determinaria uma não agressão entre os dois países, a Alemanha e a União Soviética, por um mínimo de 10 anos. No papel. Todo mundo sabia que isso não ia acontecer. Mas no papel, você pode colocar qualquer coisa. O que nós vamos ter aqui, então? A União Soviética conquistando esses territórios aqui e a Alemanha conquistando esses territórios aqui. Os dois países sabiam que uma hora eles iam se enfrentar, mas até esse momento aqui eles estavam estabelecendo paz entre eles, mas eles estavam se preparando para se enfrentar eventualmente. Começa então a Segunda Guerra Mundial de fato. Nós temos aqui a Polônia sendo conquistada, nós temos aqui a Alemanha conquistando os territórios dela, e a Alemanha conquista os territórios dela a partir do que a gente chama de guerra relâmpago, a partir dessa técnica de Blitz. Essa técnica de Blitz no qual a Alemanha primeiro ia com os aviões, bombardeava até não sobrar quase nada do seu inimigo. Depois você vinha com tanque, e atrás dos tanques você tinha a infantaria. Então, o inimigo que acabou de ser bombardeado e já estava ali em estado de pânico, já estava ali em estado de choque por causa daquele bombardeio extremamente violento que nunca foi visto na história da humanidade, tanta bomba caindo do céu como os alemães faziam, agora vai ter que enfrentar tanques e vai ter que enfrentar a infantaria atrás. Isso era uma tática para chocar o inimigo de frente e fazer com que ele se rendesse o mais rápido possível. Você é o mais violento possível, você causa o máximo de morte, o máximo de dano possível no local de saída, para a pessoa ficar tão impactada, ficar tão espantada que ela se renda logo de saída. A tática dá certo e os alemães passam a se expandir por toda a Europa, utilizando então essa soma de bombardeio, tanques e infantaria. O Hitler então vai ter uma sequência impressionante de vitórias. Vai ter uma sequência que ele vai ganhar de todos os estados ali que eram pan-germânicos, e ele vai expandir todo o território, para finalmente olhando para a questão da Inglaterra, finalmente olhando para a questão da França, e a partir disso começando a fazer operações para conquistar territórios da França, conquistar territórios da Inglaterra. O que nós vamos ter aqui então é a França, esse território aqui, que tinha ali o seu limite, tinha ali a sua fronteira com a Alemanha. Essa pequena faixa aqui da Alsácia da Lorena, que foi justamente o território que entrou em disputa durante a Primeira Guerra Mundial e antes da Primeira Guerra Mundial. Esse território aqui, os franceses, eles fizeram fortalezas, eles fizeram tudo possível e imaginável para eles não perderem esse território de novo. Eles fizeram a chamada linha Maginot. A linha Maginot, ela tinha uma sequência de túneis, ela tinha uma sequência de fortalezas, ela tinha tudo o que era de mais moderno da época para conseguir travar uma invasão alemã. De fato, era impossível os alemães passarem por ali sem eles passarem meses, talvez anos, tentando ganhar das fortalezas que foram feitas pelos franceses aqui. O porém é que os alemães não passaram por aí. O que nós vamos ter aqui então é a Alemanha. Ela conquistando a Polônia, conquistando a Dinamarca, conquistando a Noruega, ela indo em direção à França, ela indo em direção à Bélgica e ela indo em direção à Holanda. Nós vamos ter aqui então os ingleses tentando ajudar os franceses, mas os ingleses sendo reprimidos e sendo expulsos desses territórios aqui quando a França passa a ser invadida. Aí você me pergunta, como é que os alemães passaram por tudo aquilo que os franceses fizeram, por todas aquelas fortalezas, por toda aquela sequência de túneis, por tudo aquilo que eles fizeram para justamente se preparar para os alemães?
Aí que está o problema. Os alemães não passaram por aqui. Os alemães passaram aqui por cima. Então eles conquistaram aqui a Holanda, a Bélgica e passaram por dentro do território da Holanda e da Bélgica para conquistar a França. E a partir disso eles invadiram o território da França. Os ingleses, por sua vez, eles tentam ajudar os franceses, invadindo aqui, ajudando os franceses pelo litoral, mas tanto o exército francês como o exército inglês, eles ambos são derrotados e a Alemanha passa a conquistar parte do território francês. Nós temos aqui essa parte aqui mais escura, em verde aqui, sendo dominada pela Alemanha, e a Alemanha estabelecendo ali um governo provisório, um governo aliado francês, um governo colaboracionista francês, e o resto da França, o sul da França aqui, ainda sob o domínio dos franceses, tentando resistir aos alemães. O que nós vamos ter aqui então é uma França ocupada. Uma França ocupada que vai fazer com que os alemães eles vão dominar a região de Paris, eles vão dominar as regiões mais ricas, as regiões mais industrializadas, as regiões mais importantes. Nós vamos ter aqui os franceses resistindo da maneira que eles puderem. Nós temos uma grande resistência francesa aqui, que vai ser um dos grandes fatores da derrota alemã durante a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter aqui o líder da resistência, que vai ser Charles de Gaulle. Essa França que está dividida é uma França aqui que conta com a ajuda dos ingleses, mas uma França ali que tenta resistir, fazendo táticas de guerrilha, fazendo táticas de sabotar os alemães da maneira que eles puderem, onde eles puderem. Então, boa parte dos filmes que você viu, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, é sobre, por exemplo, a resistência francesa, os espiões que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial ali para tentar sabotar os alemães, para tentar sabotar os avanços dos alemães. Essas operações acontecem aqui na França durante esse primeiro período aqui. O que vai acontecer então é que a partir disso a Alemanha vai aqui atacar sem piedade a Inglaterra. Dominou todo o território, todo o litoral francês. E agora que a Inglaterra tentou e não conseguiu ajudar a França, nós vamos ter aqui um ataque, um bombardeio maciço sobre a Inglaterra. Então nós vamos ter aqui toda a região de Londres, por exemplo, vai ser bombardeada e vai ser completamente destruída. É a chamada Operação Leão Marinho. O eixo, então, os alemães então vão se concentrar e vão tentar fazer com que a Inglaterra se renda. Qual que era a tática, então? Nós vamos ter bombardeios, nós vamos ter mísseis sendo lançados contra a Inglaterra e nós vamos ter aqui submarinos tentando ali destruir qualquer navio que fosse para a Inglaterra ou que tentasse ajudar a Inglaterra. Então, por mar, nós tínhamos ali a marinha alemã e os submarinos, os U-boats alemães, os submarinos alemães tentando cercar a Inglaterra e destruir qualquer coisa que ajudasse a Inglaterra. Por ar, pelo céu, nós vamos ter aqui as aeronaves, nós vamos ter os bombardeiros alemães destruindo as cidades da Inglaterra, destruindo completamente as cidades da Inglaterra. Londres, por exemplo, quase que teve que ser completamente reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. E nós temos ali o uso de mísseis, que vão ser a primeira vez, vai ser um míssil de longa distância. Esse míssil vai sair ali da França, vai sair da região da Bélgica, da Holanda, e vai em direção à Inglaterra, destruir alvos na Inglaterra. Sem muita precisão, é verdade, mas já ali. A Inglaterra, por sua vez, ela passa a investir tanto na força aérea dela, na RAF, a Força Aérea Real, e nós vamos ter aqui o uso de radares, uma nova tecnologia nesse momento aqui, e o Churchill, o líder inglês, o primeiro-ministro da Inglaterra, investindo nesse patriotismo da Inglaterra. Por muitos, principalmente para os ingleses, é considerado que a Inglaterra não se rendeu por causa do Churchill, porque os ingleses realmente levaram eles foram massacrados pelos alemães e eles estiveram a ponto de se render em diversos momentos, mas o Churchill e os aliados do Churchill não deixaram que a Inglaterra se rendesse naquele momento. Mas a Inglaterra estava numa posição desesperadora e ela estava perdendo em qualquer grau possível imaginável que você possa imaginar, a Inglaterra estava perdendo a guerra nesse momento. A Inglaterra iria ser eventualmente invadida. Se ela não se rendesse, ela ia ser completamente destruída, e isso estava claro, tanto para alemães como para ingleses.
O que nós vamos ter aqui é um quadro complicadíssimo na Europa, mas um quadro que vai ser agravado, vai ser complicado ainda mais por aquilo que está acontecendo no Oriente. O Japão está se expandindo e no meio do caminho tem os Estados Unidos. Essa expansão do Japão vai esbarrar justamente nos territórios que os Estados Unidos têm ali. Os territórios do Havaí e a principal base que os Estados Unidos têm naquela região, que é a base de Pearl Harbor. Então, os japoneses, que estavam expandindo, eles param sua expansão justamente nesses territórios que os Estados Unidos tinha ali, e fica naquela decisão. Para você expandir mais, você vai ter que passar por cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até aquele momento, tinha se declarado neutro na guerra, e como na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava emprestando grana, estava vendendo alimentos e estava vendendo armas para os dois lados. Porém, agora, nesse momento aqui, os Estados Unidos, que já estava tendendo para o lado dos aliados, até esse momento aqui, agora vai receber um ataque do Japão. Esse ataque, que muitos dizem que os Estados Unidos foi avisado, muitos dizem que os Estados Unidos sabia que ia acontecer ou não interessa, o ataque aconteceu. E a partir desse ataque, o ataque de Pearl Harbor, no qual a esquadra que os Estados Unidos tinha, os navios que os Estados Unidos tinha na base de Pearl Harbor, foram todos afundados pelos japoneses. Eles foram ali o grande motivo por qual os Estados Unidos entrou na guerra. E a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, nós temos aqui uma mudança total no quadro da guerra. Estados Unidos entra na guerra. 8 de dezembro. Data dos Estados Unidos entrar na guerra. E a partir do momento que os Estados Unidos entra na guerra, ele vai lutar com o Japão no Pacífico, no Oriente, mas ele também vai passar a ajudar a Inglaterra e a França. De fato, ele vai ajudar a Inglaterra e a França agora contra os alemães e contra os nazistas. Contra os nazistas e os fascistas. Então, nós temos aqui uma entrada de um aliado de peso. Nós temos toda a indústria americana, é aquela indústria que ficou um pouco ociosa, estava ali parada por causa da crise de 29, agora os Estados Unidos vai colocar toda a indústria dele, todo o poderio dele atrás da guerra. Ele vai lutar com o Japão, praticamente sozinho, e vai ajudar a Inglaterra e a França a lutar contra os alemães e contra os italianos. O que nós vamos ter aqui então é o Hitler planejando agora, nesse momento agora, ele já se expandiu, mas a expansão do Hitler lá no Ocidente, a expansão do Hitler na Europa é barrada justamente pela União Soviética. Atinge território com território. Os dois ficam cara a cara. E agora, o que a Alemanha vai fazer? A Alemanha, então, planeja a invasão da União Soviética. A Alemanha vai planejar a invasão da Rússia. Mas o Hitler não é bobo, nem os generais do Hitler são bobos. Eles sabiam que Napoleão já havia perdido. O grande motivo do Napoleão ter perdido foi justamente a Rússia, e eles sabiam o grande risco que era a invasão da Rússia, mas eles decidiram que era necessária a invasão da Rússia para que a Rússia não se tornasse um grande inimigo do nazismo lá para frente. Então eles vão fazer a chamada Operação Barbarossa. Operação Barbarossa, que vai ali pegar uma quantidade pequena de soldados para tentar invadir a União Soviética. 3 milhões. Pouca gente. Soldado, equipamento, tudo aquilo que eles precisam para invadir ali a União Soviética. E a partir disso, o que nós vamos ter aqui, então, é uma mudança completa no quadro. Então, nós tínhamos Alemanha, Itália e Japão. Antes, nós tínhamos a Inglaterra e a França lutando efetivamente contra esses caras. Agora, nós vamos entrar os Estados Unidos e a União Soviética. Nós temos mais países envolvidos? Sim, mas são países menores. Vamos se concentrar nos países maiores que tiveram impacto. O Brasil entrou aqui, por exemplo, desse lado aqui. Mas a participação brasileira foi importante? Foi. Principalmente na guerra contra a Itália. Mas os países mais importantes da guerra foram, de fato, esses 4 aqui e esses 3 aqui. A Operação Barbarossa, então, ela vai ali invadir a União Soviética. Nós vamos invadir então com 4 mil blindados, nós vamos invadir ali com 4.300, quase 400 aviões, e nós vamos invadir ali com 3 milhões e meio de soldados. Então Hitler estava investindo pouco, coisa pouca.
na invasão da União Soviética. E a ideia de Hitler era fazer uma blitz na União Soviética, era invadir e destruir o mais rápido possível a União Soviética. Então a ideia dele era chegar o mais rápido possível em Moscou e conquistar o mais rápido possível todas as regiões realmente importantes, importantes para a União Soviética, as mais populosas e as mais industrializadas que é da União Soviética, o mais rápido possível. Principalmente conquistar as regiões que tinham ali petróleo o mais rápido possível. Controlar as fontes de petróleo da União Soviética. Então nós vamos ter ali os avanços dos alemães. Como é que os alemães vão fazer isso? Os alemães vão fazer isso em 3 eixos. A ideia então é você conquistar as regiões industrializadas, conquistar o centro da União Soviética e conquistar a região onde nós tínhamos petróleo da União Soviética. Com isso, nós vamos ter aqui conquistar todas as regiões mais importantes da União Soviética, estrategicamente mais importante da União Soviética, e assim limitar o acesso que a União Soviética tinha a petróleo, limitar o acesso que a União Soviética tinha para ajudar os países aliados e limitar e conquistar toda a região, principalmente desse lado do Volga. O que nós temos aqui então é Hitler, a partir de 3 eixos, tentando chegar o mais rápido possível a Moscou e conquistar Moscou o mais rápido possível. Isso Napoleão também fez. Napoleão também tentou invadir a União Soviética, conquistando a União Soviética o mais rápido, tentou invadir a Rússia e chegar a Moscou e conquistar Moscou o mais rápido possível. Até aí, o que a Rússia fez contra Napoleão, o que a Rússia vai fazer agora contra Hitler, é justamente a Operação Inverno, o General Inverno, a estratégia de terra arrasada. Os russos foram atrasando os nazistas. Eles foram brigando, eles foram fazendo os nazistas perderem homens, perderem equipamento, metro a metro, quilômetro a quilômetro, e foram recuando. Enquanto eles estavam recuando, eles foram destruindo tudo aquilo que os nazistas pudessem usar, casas, colheitas, tudo. Se tivesse um prego que fosse útil aos nazistas, eles destruíam aquele prego que fosse útil aos nazistas. Mas a ideia é terra arrasada. Não haveria nada que pudesse ajudar os nazistas no meio do caminho. Então, todas as casas, todas as colheitas, tudo aquilo que pudesse ajudar os nazistas foi destruída pelos russos enquanto eles foram recuando pouquinho a pouquinho e fazendo ali táticas de guerrilha e fazendo ali pequenos avanços, pequenos ataques, destruindo ali aquilo que era possível e atrasando os nazistas o mais rápido possível. Os soviéticos, então, a União Soviética, então, ela vai atrasar os nazistas até a esperar o inverno chegar. Na verdade, ela vai atrasar os nazistas até ali a margem do rio Volga, principalmente ali até a cidade de Stalingrado. E aí começa a batalha mais importante de toda a guerra. Muita gente acha que é o dia D. O dia D, que foi ali quando os aliados eles invadiram ali a França e a região da Alemanha e da Bélgica, é o dia mais importante, foi o momento de virada na guerra. Não é. A guerra ela foi decidida aqui, na Batalha de Stalingrado. Todo o exército da Alemanha vai entrar em conflito com os russos agora, que decidem não arredar um metrinho que seja. A Rússia decide que ela não vai deixar os alemães ultrapassar o rio Volga, não vai deixar os alemães ultrapassar a cidade de Stalingrado. E a cidade de Stalingrado se torna um ponto de honra para a União Soviética. A cidade de Stalingrado, que, como vocês podem perceber, tem o nome do chefe. Stalin, que era ali o ditador da União Soviética, é o cara que deu nome à cidade, então perder a cidade que tem o nome do chefe ficaria meio feio, simbolicamente falando, para a União Soviética. Então a ordem é não perder. Então os russos, a União Soviética vai lutar casa a casa, metro a metro. Os alemães vão jogar tudo em cima dos caras. Vão bombardear a cidade de Stalingrado por meses. Eles vão jogar tanques, infantaria, vão jogar toda a tecnologia, vão tentar fazer tudo. Os russos não vão arredar o pé. Eles vão jogar
ondas de seres humanos atrás de ondas de seres humanos. Eles vão gastar uma quantidade enorme de soldados. Uma quantidade enorme de soldados russos vão morrer na Batalha de Stalingrado. Mas para os russos era uma questão de honra. Eles não arredavam o pé enquanto a cidade de Stalingrado não fosse libertada. A tática deu certo. A tática deu certo justamente porque, enquanto os russos estavam segurando a cidade de Stalingrado, Stalin estava mandando a construção de canhões, estava mandando a construção de blindados, e ele utilizou todos esses canhões e esses blindados que ele estava acumulando para cercar o exército alemão que estava tentando conquistar Stalingrado. Eles cercaram o exército alemão, cortaram toda a comunicação que o exército alemão tinha. O exército alemão ficou ali cercado no meio do inverno, com inimigos atacando ele a todo momento, e foi obrigado a se render. O que acontece então é a maior derrota alemã na guerra. O que acontece então é a virada na guerra. Até esse momento, até Stalingrado, nós temos aqui o eixo Alemanha, Itália e Japão ganhando, sem nenhuma derrota de fato na guerra. Mas Stalingrado é a primeira grande derrota que a Alemanha vai ter. Uma derrota que vai custar 130 mil soldados. 130 mil soldados que vão se render para os russos nesse momento. A União Soviética não só ganha a Batalha de Stalingrado, mas ela captura e destrói praticamente todo o exército que Hitler invadiu, que mandou invadir a União Soviética. E a partir disso, a guerra muda. Ela vira completamente. Agora é uma corrida. Quem é que vai chegar em Moscou? Não é mais. Agora é quem é que vai chegar em Berlim. E quem é que saiu na frente? Os russos. A União Soviética saiu na frente. A partir da Batalha de Stalingrado, eles vão atrás do exército nazista, que agora bate em retirada em desespero. E os russos vão chegar em Berlim ao mesmo tempo. O que acontece? Os Estados Unidos, que estava entrando na guerra em banho-maria, que estava ali tentando fazer os negócios, agora os Estados Unidos vai ter que agir. Porque se os russos conquistassem a Alemanha primeiro, conseguissem fazer com que a Alemanha se rendesse aos russos primeiro, nós tínhamos ali um momento no qual o socialismo e o comunismo podiam se expandir para o mundo inteiro. Então os países capitalistas agora vão se unir. Agora é uma questão de quem é que vai derrotar o Hitler primeiro. O que nós vamos ter aqui então são os aliados fazendo o chamado dia D. Eles iam invadir a França, eles iam tentar libertar a França. Mas a partir do momento da derrota de Stalingrado, o que acontece é que eles vão ter que correr, os planos vão ter que ser colocados na frente. Eles iam deixar a guerra seguir um pouco mais, mas agora eles vão sair correndo, porque os russos estão indo conquistar Berlim, estão ali, os alemães não estão conseguindo segurar mais os russos. Então o que acontece é, em 6 de junho de 1944, o exército americano, com o exército inglês, com diversos aliados, nós temos ali canadenses participando, nós temos diversos países participando desse dia D, nós temos ali a invasão da França, da Normandia, na França, e em 25 de agosto nós temos essas pessoas, a partir da invasão do dia D, conquistando a cidade de Paris, libertando a cidade de Paris, e a partir de agora é uma corrida. É uma corrida para ver quem consegue conquistar Berlim mais rápido. Nós temos aqui então a Alemanha sendo bombardeada, o Hitler passando a recrutar cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens, o exército alemão e a população alemã vai entrando cada vez mais em desespero. Nós temos ali jovens entre 15 e 18 anos, mas nós temos crianças muito mais novas que isso sendo colocadas no fronte de guerra para tentar segurar tanto a União Soviética como segurar os aliados. Nós temos aqui velhos sendo colocados no fronte de batalha. Nós temos aqui pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial, que foram feridas, que foram cegadas na Primeira Guerra Mundial, os alemães colocando eles no fronte de batalha para fazer até táticas suicidas, inclusive. E nós temos então a segunda fase da guerra, com a vitória em Stalingrado. E com o dia D, nós temos aqui uma segunda fase no qual nós não temos mais as vitórias do eixo, nós não temos mais a expansão do território do eixo, mas nós temos aqui as vitórias dos aliados, e a partir disso nós temos o encolhimento dos territórios do eixo, nós temos o encolhimento do território da Alemanha, o encolhimento do território da Itália,
que vão ser basicamente expulsos do território que eles conquistaram, principalmente expulsos dos territórios que eles conquistaram na África. Com a Batalha de Stalingrado e de Edém, então, o quadro da guerra muda completamente. E a partir dessa mudança do quadro da guerra, o que vai acontecer então é a Itália, finalmente, conseguindo, com a ajuda dos aliados, retirar os fascistas do poder. A Itália sai da guerra, mas a Itália sai da guerra e os alemães entram na Itália, conquistam parte da Itália, e a partir disso nós vamos ter aqui um confronto entre aliados, e agora os alemães ocupando a Itália e parte da Grécia. Nós temos aqui a resistência italiana, ajudando a derrotar os alemães dentro desse quadro, e a Itália, que era inimiga, agora passando a colaborar com os aliados. Essa população que estava oprimida pelo fascismo, oprimida por Mussolini, passa então a lutar contra os fascistas, passa então a lutar contra os nazistas. Isso vai ser um grande momento para a Itália. Vai ser um grande momento no qual a Itália não só vai se livrar do fascismo, não só vai se livrar do nazismo, mas os italianos vão ali se revoltar contra Mussolini, e o Mussolini vai acabar preso e vai ser executado em praça pública. Ele e a amante dele vão acabar com os seus cadáveres sendo expostos num poste em praça pública. E nessa Itália aí que vai ser onde os brasileiros vão lutar, onde a FAB vão lutar. O que nós vamos ter então aqui é a Itália sendo derrotada primeiro e Hitler resistindo. Hitler resistindo a esses avanços soviéticos, e a partir dali de abril de 1945 nós vamos ter aqui os soviéticos então invadindo a Alemanha, e o território alemão, que não tinha sido destruído e invadido na Primeira Guerra Mundial, agora passa a ser destruído e invadido em todo o seu território. Hitler resiste, tenta resistir a esse avanço, não consegue resistir. Em 30 de abril de 1945 é a data que Hitler teria cometido suicídio dentro do bunker no qual ele estava tentando se refugiar desse bombardeio que estava sendo feito tanto pela Inglaterra como pela União Soviética. A Alemanha então se rende. Os soviéticos tomam Berlim. Sim, foram os soviéticos que chegaram primeiro, foram os soviéticos que tomaram Berlim, foram os soviéticos que fizeram a Alemanha se render. Os aliados da parte da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos não estavam muito atrás, mas eles perderam a corrida. A Alemanha então se rende oficialmente em maio, e a partir disso, o que falta? O Japão. O Japão está numa luta de vida e morte com os Estados Unidos. O Japão está numa luta da qualidade contra a quantidade. Qualidade dos navios, qualidade dos soldados, qualidade dos marinheiros japoneses contra a quantidade dos navios, quantidade dos soldados americanos. O que acontece então é que o Japão passa a tentar expandir os seus territórios, ele tenta segurar então a marinha americana de um lado e passa a conviver com revoltas, principalmente no território chinês e da Coreia. Por todo o território ele passa então a ter revoltas nesses territórios ocupados. O que nós vamos ter aqui é um Japão que vai entrar cada vez mais em desespero. Ele vai utilizar a tática dos kamikazes, dos pilotos suicidas. Eles vão pegar um aviãozinho teco-teco, enche um monte de explosivos dentro do avião e faz o avião ir de bico no navio americano e explode o navio americano. E a partir disso, nós temos ali um Japão que vai perdendo seus territórios, ficando cada vez mais desesperado, utilizando táticas suicidas cada vez mais, até que nós temos ali o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é um projeto dos Estados Unidos para fazer uma bomba atômica. Os alemães tentaram fazer uma bomba atômica, quase conseguiram fazer uma bomba atômica. Se eles tivessem conseguido, provavelmente eles teriam conseguido ganhar a guerra. Ficaram por um triz de conseguir fazer a bomba atômica. Mas nesse momento aqui, os Estados Unidos de fato consegue fazer uma bomba atômica, e a partir disso, o que nós temos aqui é os Estados Unidos utilizando essa bomba atômica para, no discurso, obrigar o Japão a se render. Então nós temos aqui um bombardeio
que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos, então, vai pegar aqui o seu bombardeiro, ele vai ali em direção ao Japão, e em vez, então, de bombardear alvos militares, ele vai bombardear duas cidades, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, e vai matar ali milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas num piscar de olhos. Essas pessoas deixam de existir, e essas duas cidades que tinham ali seus 50, 100 mil habitantes deixam de existir de uma hora para outra. Dentro disso, frente a essa nova arma, o imperador japonês se rende. E a partir do momento que ele se rende, a guerra de fato acaba. Aí fica a pergunta depois da guerra: era necessário aos Estados Unidos utilizar uma arma dessa em duas cidades que não tinham alvos militares nenhum? Eles simplesmente estavam ali atingindo a população. Eles estavam ali matando uma população que não estava envolvida diretamente na guerra. O objetivo era matar pessoas. O objetivo não era ganhar a guerra, era matar pessoas, claramente ali. Mas o que é? Essa bomba para os Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela era necessária porque eles diziam que o Japão não iria se render e que então era necessário para pôr um fim na guerra. O Japão iria se render. Os Estados Unidos sabia disso. Os Estados Unidos sabia que o Japão iria se render em torno de alguns meses. A guerra ia durar no máximo mais 1 ou 2 meses. No máximo. O que os Estados Unidos estava defendendo era que, se ele continuasse a guerra, mais soldados americanos iam morrer. Então, a decisão de bombardear e matar centenas de milhares de pessoas era para poupar vidas. Não vidas japonesas, vidas americanas. E é com essa justificativa, então, a bomba atômica foi usada pela primeira vez na história da humanidade contra 2 alvos civis que não tinham importância militar nenhuma, mas que massacrou a população japonesa, e com isso fez com que o Japão tivesse um choque tão grande que obrigou o Japão a se render. A Segunda Guerra Mundial, ela foi uma das guerras mais marcantes também pela barbárie que aconteceu nisso. Pela extrema violência, pelos extremos que foram chegos, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que eu falei um pouco quando eu estava falando sobre o capítulo sobre o nazismo. Então nós vamos ter aqui os fascistas e os nazistas, mas principalmente os nazistas aqui defendendo o extermínio de grupos dentro da sociedade. Então nós vamos ter ciganos, judeus, nós vamos ter grupos políticos como anarquistas, comunistas, homossexuais, nós vamos ter aqui minorias religiosas como o Testemunho de Jeová. Todas essas pessoas foram sendo exterminadas na Europa inteira. Essas pessoas vão sendo presas e mortas. A quantidade exata de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial a gente nunca vai saber, porque nunca foi registrado. Mas a quantidade de pessoas, de negros, judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, socialistas, anarquistas que morreram foi gigantesca. Não é na casa dos milhares, é na casa dos milhões de pessoas. Essas pessoas, em muitos casos, foram levadas para campos de concentração. Foram transformados em escravos, que trabalhavam dia e noite, sem comida, sem água, sem nada. Eles morriam de tanto trabalhar, morriam de fome, morriam de sede. Quando eles não eram mais úteis, seus corpos eram colocados nos fornos e eram completamente destruídos. Nós, novamente, não temos como saber a quantidade disso, porque nem o cadáver da pessoa a gente tem acesso. Os nazistas destruíram os cadáveres em fornos. E a partir disso, os nazistas fizeram ali a propaganda deles. Trabalho liberta. Essas pessoas, essas minorias, foram todas massacradas. Mas a guerra teve o seu fim. Os nazistas e os fascistas foram derrotados. E a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos ter ali as consequências da guerra, o balanço da guerra. Diretamente falando, a guerra matou 20 milhões, pelo menos 20 milhões de militares, 20 milhões de soldados e pelo menos 40 milhões de civis, diretamente falando. Indiretamente falando,
devido à crise econômica que a guerra fez, que a crise social que a guerra fez, muitas pessoas vão morrer de fome, vão morrer de doenças, vão morrer das consequências da guerra, vão morrer dos custos da guerra. A maior parte dos autores vai colocar que no período da Segunda Guerra Mundial, o número de mortos vai ser na casa dos 100 milhões de pessoas. No mínimo, 100 milhões de pessoas. O custo do fascismo e do nazismo são 100 milhões de pessoas. O erro, repetir o erro da Segunda Guerra Mundial, repetir o erro que foi a Primeira Guerra Mundial, repetir o erro da Segunda Guerra Mundial, tem um custo. E a gente precisa ter bem claro isso na cabeça. Foram 100 milhões de pessoas. Hoje nós temos tecnologias, nós temos armas que são muito mais potentes. Uma terceira guerra mundial teria um custo muito maior. Aqui foram 100 milhões. Hoje, com o fim da guerra, então, o que nós vamos ter aqui é uma série de conferências que vai tentar resolver o que aconteceu nessa guerra. Essa série de conferências aqui vai estabelecer entre Roosevelt, entre Churchill e Stalin, vai tentar ali uma conversa e a partir dessa conversa nós vamos ter a criação da ONU. A ONU, como a Liga das Nações, vai ter o objetivo de impedir uma nova guerra militar. E a ONU, ela até hoje teve seu papel fundamental de conseguir fazer com que todas as potências mundiais, principalmente Estados Unidos e a União Soviética, sentassem na mesa para dialogar e conversar. Nós temos ali a reafirmação nós temos ali, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha sendo dividida em 4, a Alemanha sendo dividida entre a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Nós temos ali a União Soviética dominando aqueles países que ficam ali no leste europeu, mas principalmente ali a região da Polônia. E nós temos a Conferência de Potsdam, que vai ali em 1945 estabelecer o Tribunal de Nuremberg, que vai ser muitíssimo importante no final da Segunda Guerra Mundial. Em vez de fazer uma questão de vingança contra os nazistas, o que foi feito foi um tribunal. Esses nazistas que cometeram, esses fascistas e nazistas que cometeram crimes dos mais horrorosos, mais estapafúrdios, os piores crimes que a humanidade já viu, em sua história inclusive, eles vão ser colocados num tribunal e vão ter a oportunidade de serem julgados e vão ter a oportunidade de se defender daquele negócio. No Tribunal de Nuremberg ficou claro que os nazistas e os fascistas, eles não só defendiam as suas ideias, como eles disseram, na sua maioria, que eles estavam cumprindo ordens. Eles estavam cumprindo ordens e por isso eles se sentiam no direito de fazer aquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam seguindo ordens. Esses soldados, eles justificaram que eles fizeram tudo aquilo que eles fizeram porque eles estavam seguindo ordens. Eles foram julgados, foram presos, julgados, condenados e executados. Foram todos mortos. Uma parte fugiu, é claro. Uma parte desses fascistas, desses nazistas, fugiu, inclusive recebeu asilo nos Estados Unidos, principalmente no caso dos cientistas, recebeu asilo também na União Soviética, parte dela fugiu inclusive para a Argentina, parte dela fugiu para o Brasil, mas a maioria foi presa e foi morta. A solução para esse problemaço que foi criado na Segunda Guerra Mundial foi o Tribunal de Nuremberg. Colocar os nazistas, colocar os fascistas no tribunal. Fazer com que todo mundo veja tudo aquilo que eles fizeram. Todo mundo veja tudo aquilo que eles são, para que isso nunca mais ocorra. Para que a humanidade aprenda com esse erro e nunca mais repita esse erro. Que nós temos aqui uma Alemanha dividida entre capitalista e socialista. O que nós vamos ter aqui é uma guerra que vai pegar um Japão e uma Europa completamente destruída. Nós vamos ter aqui uma humanidade que vai ficar completamente assustada com esse holocausto que foi feito pelos nazistas, esse holocausto que matou milhões de pessoas, de judeus, de ciganos, de homossexuais, de negros, de minorias sociais,
um holocausto nuclear. Estados Unidos e a União Soviética agora se tornam as duas grandes potências mundiais e nós temos um novo período da política mundial que vai ser denominado período da Guerra Fria, no qual essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, vão ali se confrontar e vão ali tentar ver quem consegue ganhar dentro dessa disputa entre os socialistas e capitalistas. O que nós temos então é um confronto. A África e a Ásia perdem a sua importância. Nós temos a África e a Ásia descolonizadas. As potências europeias não conseguem manter suas colônias. E a partir do momento nós temos aqui as guerras de independência e as colônias na África e as colônias na Ásia se tornam independentes. A Guerra Fria estabelece uma divisão no mundo entre capitalistas e socialistas. Essa divisão no mundo vai causar a maior parte dos conflitos do restante do século XX. Nós temos aqui os Estados Unidos tentando estabelecer o seu poder, principalmente econômico. A doutrina Truman, que vai tentar ali conter a expansão do comunismo, vai estabelecer ali o plano Marshall, que é um plano de reconstrução da Europa, o plano de reconstrução e incentivo dos países capitalistas. Nós temos então, a partir de 1949, a divisão da Alemanha, nós temos aqui experiências com bombas atômicas da União Soviética, que logo depois da Segunda Guerra Mundial já tem uma bomba atômica também. Nos Estados Unidos vai acontecer um macartismo, que vai ser uma caça às bruxas contra socialistas e comunistas. Em todo canto dos Estados Unidos vai se ver comunistas e vai se ver socialistas, e essas pessoas vão ser caçadas e mortas pela polícia e pelo FBI principalmente. Nós vamos ter a Revolução Chinesa, que vai tornar a China um país socialista. Nós vamos ter aqui a criação da OTAN, que vai ser uma liga militar formada pela Europa, pelos países da Europa capitalistas, contra a expansão do comunismo. E esse quadro todo vai fazer com que o mundo agora tenha uma paz, mas uma paz armada. Uma paz que vai ter um conflito entre essas duas potências, vai ter um conflito entre essas duas ideologias, a ideologia capitalista e a ideologia socialista. Isso nós vimos nas próximas aulas, fique tranquilo. Da Segunda Guerra Mundial, nós ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa direito, se não ficou alguma coisa clara, por favor, faça um comentário, por favor, me mande um e-mail, não tem problema nenhum. Eu respondo o mais rápido possível. Por enquanto, então, nós ficamos por aqui. Até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!